Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa aula de hoje eu vou falar com você aqui como que eu passei em concurso público sem fazer cursinhos preparatórios, né? Sem comprar curso online. E além disso, eu vou trazer para você hoje 15 lições práticas para você, a partir de hoje, colocar em prática para você poder passar no seu próximo concurso que você vai se preparar, tá bom? Antes de mais nada, já aproveita aí para fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? E veja só, o que que eu fiz de fato para mim poder passar no concurso sem eu ter que comprar cursos, né? Cursos preparatórios, sem eu ter que fazer inscrição em cursinhos presenciais, né? Veja, acontece que quando eu fui fazer esse concurso que eu passei, antes disso, eu já tinha muita bagagem anterior. Eu já tinha adquirido muito conhecimento nos concursos que eu já tinha feito anteriormente, né? Eu não sei se você já me acompanha aqui no YouTube, mas em outros vídeos que eu gravei aqui, eu já mencionei que eu comecei a estudar para concurso em 2016, tá? E de lá para cá, eu sempre continuei estudando, tá? Então, minha experiência em concurso já faz um bom tempo, tá? E nesse concurso específico que eu passei, as disciplinas desse cargo, todas elas eu já tinha estudado antes, tá? Eu já tinha estudado em todos os concursos que eu tinha feito anteriormente, tá? Por exemplo, aqui, nos concursos que eu tinha feito, todos eles, né? Com exceção desse, em todos os outros, eu fazia aquisição de cursos preparatórios, de curso online, né? No começo, 2016, 2017, 2018, pessoal, daqui a pouquinho eu já vou falar vou falar das lições que eu quero deixar para você, tá? Só contextualizando. 2016, 2017 e 2018, naquela época, você tinha que comprar os cursos, tá? Aí depois de lá para cá, né? O acesso aos cursos online através de assinatura, elas foram ganhando maior repercussão, tá? Tanto é que hoje você pode fazer uma assinatura em um curso online por um mês, por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses, por um ano ou até mais. Mas antigamente, né, bem no início, você tinha que comprar aquele pacote completo e aí você assistia às aulas, né? E quando expirava aquele prazo, geralmente a pessoa tinha 6 meses para utilizar aquele material. Depois daquele período expirava, você perdia o acesso, né, porque era por tempo limitado. E aí, se você quisesse ter acesso novamente, você teria que pagar de novo. Entendeu? Então, você pagava ali R$ 600, 700, ou dependendo do curso, ali você pagava até mais. E aí, dentro de 6 meses por ali, você perdia totalmente o acesso. Então, estou contextualizando aqui para você, né, para mencionar de que quando eu comecei a estudar, nessa época era assim, né? Mas hoje, nesse aspecto, está muito melhor, porque você pode fazer uma assinatura, você pode adquirir materiais de diversas maneiras, né? Então, vamos lá, tá? Então, contextualizando aqui, deixando um resumo para você, foi por isso que eu passei, tá? Não foi nenhum passo de mágica, não foi nada, nenhum milagre, não foi sorte. Foi porque eu já tinha adquirido tanto conhecimento, eu já tinha uma bagagem tão grande, e quando eu fui estudar para esse concurso, a disciplina eu já tinha visto todas anteriormente, com exceção ali de, eu acho que uma ou duas leis que eu tive que dar uma estudada, tá? Mas também não precisei comprar curso. Estou falando no meu caso. Eu não precisei comprar curso, então eu estudei as leis. E como eu sou professor já há um bom tempo, então o que eu fiz? Como não tinha questão na época,
eu mesmo desenvolvi as questões, tá? Eu estudei as duas leis, eu acho que eram duas leis na época, e eu mesmo desenvolvi as questões e depois eu fui resolver as questões. Então veja, mas talvez uma pessoa que não é professor, que não tem conhecimento, que não tem aí esse know-how ainda, ela não vai conseguir fazer isso, tá? Então veja, pessoal, se a pessoa não tem esse conhecimento prévio, essa bagagem de concursos anteriores, de provas realizadas anteriormente, de reprovações que ela foi reprovada, ela não vai conseguir ter êxito sem ela ter que fazer uma assinatura em um curso online, ou até mesmo uma inscrição no cursinho presencial, né? E diga-se de passagem, que a maioria dos cursinhos presenciais, principalmente para concurso de prefeitura, não é lá essas coisas, né? Deixam muito a desejar ainda, tá bom? Mas vamos aqui para as lições que eu quero trazer para vocês. São 15 lições. E aqui eu vou falar de lições, né, que eu aprendi e eu quero transmitir para você de forma gratuita aqui, tá bom? Você não vai ter nenhum custo aqui, tá? A única coisa que eu peço mais uma vez aqui para você que está me assistindo, somente faça a sua inscrição aqui no canal, porque isso aí já vai ser bastante positivo para mim, tá bom? Eu vou mencionar aqui para vocês, tá? Eu não vou, pessoal, essas lições que eu vou trazer aqui, depois você pode acessar o site, tá? Que vai estar lá no site, elas lá, você pode acessar todas, você pode ler cada uma, você pode copiar elas, você pode colocar no seu material aí, tá? O link do site eu vou deixar aqui abaixo, tá bom? Do nosso site, tá? Então, veja só, primeira lição aqui que eu quero trazer para você, já para você aproveita e pega papel e caneta para você fazer essas anotações. Depois você pode voltar no vídeo e assistir novamente. Depois também você pode ir lá no site e ler tudo isso lá, tá bom? Só primeira lição. A aprovação, ela não depende só de cursinho, tá? Vai exigir de você, além de um cursinho, lógico, né? Se você não tem o conhecimento teórico, você vai ter que aprender, tá? E o curso online hoje é uma das melhores formas, mais barato, mais prático, tá? Evita que você se desloque de um local para o outro. É bem complicado, né? Então, assim, a dinâmica hoje de estudar por cursos online é muito vantajoso, tá? Só que aí nesse contexto, você tem que ser uma pessoa que tenha estratégia, que tenha disciplina e também você vai precisar aumentar a sua base de conhecimento, tá? Então veja, o cursinho, o curso, né? Curso online, se não tiver o curso online, um curso presencial é importante para você adquirir conhecimento, tá? Adquirir materiais de estudo, bons materiais de estudo, né? Livros, boas apostilas, né? Você tem muito cuidado com a aquisição de apostila, tá? Mas se você fazer um trabalho bem criterioso, vai encontrar boas apostilas, mas tem que ter cuidado, tá? E se você for uma pessoa que tiver estratégia, né, disciplina e uma base boa de conhecimento, você vai conseguir ter êxito, tá bom? Então não esqueça disso. Vai fazer o cursinho, vai assistir as videoaulas, vai resolver questões, mas também você tem que ter estratégia. E aqui na parte de estratégia tem muita coisa, tá? Você vai ter que organizar a sua vida, você vai ter que organizar o seu dia, você vai ter que fazer um planejamento de estudo, tá? Você vai ter que ter um plano de estudo, uma grade de estudo. É muita coisa para você administrar, tá bom? Então, se você ficar só no curso, você corre o risco aí de não ter muito êxito, tá? Beleza, pessoal? Vamos aqui para a segunda lição, tá? Bagagem acumulada, entendeu? É um ponto decisivo, ou seja,
quando você já tem muita coisa acumulada, né? Ou seja, cada curso que você faz, que você estuda, né? Ou seja, cada prova realizada, isso vai contribuir, né, para essa base de conhecimento que você vai formar, entendeu? Então, assim, quando você faz um curso online, quando você lê um livro, lê uma apostila, resolve questões, resolve provas anteriores, né? Quando você participa de um concurso, mesmo que você não passe, participa de um processo seletivo, mas mesmo que você não passe, e às vezes mesmo que não seja o seu objetivo de passar, você vai formando essa base de conhecimento e automaticamente, ao longo do tempo, tudo vai ficando muito mais fácil, né? Então, quando você estuda um assunto, fica muito mais fácil para você ir ligando os pontos, né? Então, você vai ler uma disciplina ali, você já consegue entender o que está sendo falado ali. Você vai assistir uma aula, você já consegue se localizar, entendeu? Mas tudo isso você consegue fazer com base nesse acúmulo, né, de informações, de conhecimento prático que você vai adquirindo ao longo do tempo, tá bom? Vamos aqui para a nossa terceira lição. Só que é sobre resolução de questão, é um ponto essencial, tá? Quando você, por exemplo, pratica, resolve questões anteriores, né? Questões que foram aplicadas em provas anteriores, em certames, né? Em processo seletivo, não importa, que o importante é você pegar as questões de prova e resolver. Quando você também resolve questões inéditas, né? Ou seja, questões novas, né? Essa é uma das formas mais eficientes para você fixar o conteúdo estudado na sua mente, entendeu? Ou seja, quando você assistiu a videoaula ali, aquele conhecimento, ele fica na sua memória ali, só que daqui a pouco você tem mais 10, 11 ou 12 disciplinas para estudar. E você tem mais uma série de outros compromissos, né? De outras responsabilidades, de outras tarefas a fazer. E aí isso acaba, de certa maneira, você acaba esquecendo um pouco, né? E aí quando você faz a resolução de questões, você fixa isso na sua cabeça, entendeu? Ou seja, uma das fases é justamente essa de resolver questões, tá? Só que também você não pode aí resolvendo questão de qualquer jeito, tá? A resolução de questões ela tem que estar dentro do seu planejamento de estudo, tá? Você não vai começar a resolver a questão de qualquer jeito aí, tá? Se você está se preparando para um concurso, você já tem que pensar de forma estratégica, de forma planejada, tá? De forma organizada, para você passar no concurso, tá bom? Quarta lição aqui, gente. Provas anteriores, tá? Gente, as provas, ela mostra para você o que é o padrão da banca, entendeu? Então, resolver provas anteriores é uma baita, ou seja, dos pontos essenciais na sua preparação, né? Porque, veja, a prova, ela vai mostrando o padrão da banca. Se você pegar, por exemplo, provas que foram aplicadas num ano, geralmente a gente consegue fazer essa análise com provas dos últimos 5 anos, tá? Mas se você é uma pessoa que quer dar uma mergulhada mais a fundo, você pode pegar várias provas de vários anos, né, e ir analisando, ou seja, você vai resolvendo as questões e você vai ver o padrão da banca, o que ela mudou, né, o que foi alterado, e ao longo do tempo você consegue ver isso. E você também vai poder analisar o estilo das questões, tá? Tem bancas que elas vão mudando ao longo do tempo, vão mudando o estilo das questões, o tamanho ali do comando, das alternativas, o nível de profundidade que os examinadores abordam o conteúdo, tá? Então, tudo isso
você consegue descobrir, você consegue mapear quando você resolve provas anteriores, tá? E também você vai ficar por dentro e conhecer quais são os assuntos mais cobrados, os temas mais cobrados por aquela banca específica, tá bom? Então, sim, você ganha muito quando você insere aí na sua preparação a resolução de provas anteriores. E é que eu digo, seja prova tanto para concurso público, né, quanto para processo seletivo, tá? Prova de concurso hoje é mais fácil de você encontrar, não tem muita dificuldade, tá? Temos muitos sites aí que trabalham basicamente com essa organização, então hoje você já consegue encontrar isso de forma muito mais tranquila, né? Mas uma dificuldade ainda que muita gente tem é de encontrar provas de processo seletivo, principalmente seletivos organizados por prefeituras, tá? Então esse é um dos pontos também que às vezes preocupa muitos candidatos que às vezes mora ali na cidade e tem ali processo seletivo organizado pela prefeitura e ali ele não tem nenhuma base, ele não sabe o que a banca cobra, ele não tem ideia de como as questões são cobradas, ele não tem noção nenhuma. Com essa é uma das preocupações de muita gente que estuda para concurso, para processo seletivo, né? E aí tem essa dificuldade, tá? Mas antes de continuar aqui para a lição de número 5, tá? Eu quero aproveitar aqui já para trazer uma informação aqui, pega nesse gancho aqui com você, que eu te falei isso mais no final. Se você mora em Primavera do Leste, tá? E estuda para processo seletivo, né? Eu vejo que tem muita gente que estuda, né? E você quer ter acesso a cadernos de provas anteriores que foram aplicados pela Prefeitura de Primavera do Leste, vou deixar aqui o link abaixo, tá? No vídeo, o link na descrição do vídeo, o link, tá? Para o nosso site. Lá você tem acesso a todas as provas de todos os cargos, tá? Que foram aplicados pela Prefeitura de Primavera desde o ano de 2018 até o ano atual, tá? Então você, depois que terminar o vídeo, tá? Se você mora em Primavera e você deseja saber como é que a banca, né, a prefeitura cobra essas questões, a estrutura dessas questões, né, dessas provas, depois você vai lá no site e verifica lá, né, qual é o cargo que você quer, você vai lá e pesquisa lá, que vai estar disponível, tá bom? Se você não encontrar de repente a prova do cargo que você quer, você pode enviar um e-mail, tá? Vai estar lá o nosso e-mail e também vai estar lá o número do WhatsApp. Então, só você mandar uma mensagem lá falando qual que é o cargo que você, a prova do cargo que você quer ou quais são as provas que você quer e será disponibilizada para você, tá bom? Vamos continuando aqui. A lição de número 5. Na lição de número 5, eu quero falar com você sobre resoluções de questões inéditas, tá? Eu falei sobre resoluções de provas anteriores, de questões de provas anteriores, e aqui eu quero falar sobre as resoluções de questões inéditas, tá? Essas questões inéditas, gente, ela vai ampliar o seu conhecimento de uma forma tão grande, né? Porque, veja, quando você resolve questões inéditas, as questões inéditas, ela consegue cobrir vários assuntos, tá? Da disciplina, né, que você está estudando. E aí você consegue aprofundar mais e aumentar o seu entendimento sobre aquela disciplina. Tá bom? Veja só, hoje você tem acesso
há muitas questões nos sites. Nós temos vários sites aí especializados em organizar questões. Tá? Então, o site ele organiza as questões de provas que foram aplicadas no anterior, né, de concursos anteriores. Estão lá aquelas questões organizadas por disciplina, por concurso, pelo cargo, tá? E também tem as provas de concursos anteriores que você pode baixar e resolver ela completa, tá? E tem as questões inéditas. E essas questões inéditas você consegue cobrir maior, né, um grande número maior de conteúdo. Porque veja, as questões de prova, né, as questões de prova são as questões que foram aplicadas naquela prova. Então, quando você vai resolver as questões, você não consegue, por exemplo, abordar tudo. Você vai abordar aquilo que foi cobrado na prova, né? Mas agora, imagina que você quer aumentar o seu leque de conhecimento. Tá? Você já assistiu a aula, você já assistiu o curso, e aí não tem questões nos sites daquela disciplina, ou não tem questões no site daquele tema ou daquele assunto específico. Então, o que você faz? Você resolve questões inéditas, tá? E aí você consegue fixar, como eu mencionei agora há pouco, e você consegue, tá? Cobrir vários assuntos, e aí você vai ficando muito melhor, você vai aumentando a sua gama de conhecimento, então daqui a pouco você tá muito bom, entendeu? E essas questões inéditas, se você não consegue fazer, se você não consegue resolver, você pode contratar um professor para fazer para você, tá? Professor que conhece a disciplina, e aí você vai estudar a parte teórica, que é a aula, ou o conteúdo, né? Ou seja, um livro, uma apostila, ou uma lei que você está lendo, e depois você resolve as questões, tá bom? E dessa maneira você consegue ir aos poucos, né? Fechando tudo, e daqui a pouco você passa em qualquer concurso, tá? Mas veja que você está se preparando, você não está indo apenas contando com a sorte, né? Você está se preparando, você está se esforçando, você está correndo atrás, tá? Só mais uma lição aqui, sexta lição, que é sobre as reprovações, tá, gente? Ó, as reprovações, elas ensinam muito, tá? Veja, errar, gente, ela faz parte do processo, entendeu? Ela faz parte do processo. Você tem que entender uma coisa. Em algum momento ou outro, você vai reprovar, entendeu? Você vai reprovar, mas você tem que entender que isso faz parte do processo. Tá? Vai reprovar. Uma hora ou outra, você vai reprovar. Então você já tem que estar tranquilo, consciente, e alguma coisa em algum momento não vai sair como planejado, e é por isso que eu sempre menciono que você tem que planejar. E você vai reprovar, e você tem que lidar com isso, mas o bom disso é que você sempre aprende, tá? Eu, antes de começar a ser aprovado, eu colecionei mais de uma dezena de reprovações, tá? Então faz parte, não se preocupa com isso, mas é melhor que você se planeje, tá bom? Só vamos falar aqui agora da sétima lição, tá? Falar sobre conhecer o edital, tá? Veja, você tem que conhecer o edital do seu concurso, tá? Se você está estudando por um edital anterior, seja do último concurso, ou se já é através do edital do seu concurso atual, você tem que saber exatamente
porque está sendo cobrado no conteúdo programático do edital, do seu cargo, do cargo que você está estudando, para você não perder tempo, tá? Porque veja, o tempo é uma das coisas que a gente tem que valorizar muito. Então, se você não conhece o edital, se você não trabalha muito bem ali, organizando os assuntos de cada uma das disciplinas, porque às vezes não muitas das vezes, vem cobrando o mesmo assunto de uma disciplina em outra disciplina. Então, muita coisa em duplicidade, tá? Muita coisa ali que basicamente é somente para encher a linguiça ali no que se coloca no edital, né? Você tem que reorganizar disciplinas ali que vem no edital, porque a cronologia ali, né? O que vem as disciplinas no edital não é a maneira melhor para ser estudado, tá? Porque a banca ela coloca ali aquelas disciplinas ali, geralmente você vê o edital, né? Começa sempre com a disciplina de língua portuguesa, né? É muito difícil você pegar um edital ali para não ter como língua portuguesa a primeira disciplina, né? Com exceção da prova da OAB, que não tem língua portuguesa, então não tem esse problema aí, né? Mas quando você pega as provas de concurso, basicamente a maioria delas ali vem com a primeira disciplina de língua portuguesa e muita gente estuda, né, daquele jeito que vem ali. Isso não é o jeito correto, tá? Essa estrutura, né, língua portuguesa, quando as bancas utilizam ali, que elas colocam a língua portuguesa, depois as outras disciplinas ali embaixo, é uma forma que as bancas encontraram para que elas pudessem se organizar. Mas essa não é a forma que você tem que levar para os seus estudos, tá? E essa reorganização da disciplina, ela envolve vários fatores, né, que eu já mencionei em outros vídeos aqui, sobre na hora que você vai montar o planejamento de estudo, você tem que estar reorganizando essas disciplinas para que você possa ter um proveito maior, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Agora vamos falar sobre revisão, que é um dos pontos importantes, tá, pessoal? Aqui, ó. Quando você já tem base, o foco deve ser atualizar-se e revisar, e não começar do zero. Então, veja, quando você já tem uma grande base de conhecimento, você já fez várias provas anteriores, você já se preparou para vários concursos, você já adquiriu vários cursos preparatórios, já leu vários livros, apostila, já resolveu muitas questões. O ponto agora não é você começar do zero de novo as coisas, né? O ponto agora é você atualizar, é você fazer uma revisão, tá? E o ponto da revisão ela é muito importante, porque se você fizer uma boa revisão, ela vai te ajudar, tá? Vai te ajudar, que foi o que eu fiz, tá? Foi uma das coisas que eu fiz no concurso que eu passei, né? No concurso que eu passei, onde eu não tive que comprar cursinhos. O que eu fiz? Fiz só uma leve revisão ali, porque eu já conhecia todos os assuntos. Algum ponto ali que eu tive que estudar, que foi 2 leis, se não me engano, 1 ou 2 leis só. Pronto, todo o restante eu já sabia. Então o que eu tive que fazer foi apenas resolver algumas questões para me atualizar, tá? Mas as questões eu já tinha questões já, entendeu? Um banco de questões gratuito. Hoje tem banco de questões gratuito, você não precisa nem pagar. Mas se quiser pagar também, você pode pagar. Então a questão da revisão ela é muito importante, tá? Então ela serve para você se atualizar, tá? Para você revisar, para não ter que começar do zero, tá bom, gente? Vamos aqui hoje para seguindo a lição de número 9, que é
sobre criar suas próprias questões, tá? Eu falei agora há pouco que questões de prova de concurso você vai encontrar nos sites, nas plataformas organizado, certo? Você vai encontrar também nas provas anteriores. Só que tem questões que às vezes você vai ter que criar. Você vai ter que confeccionar, você vai ter que desenvolver. E às vezes você não sabe fazer isso. Tá? Você não sabe fazer isso. E às vezes você vai ter que contratar um professor, alguém para fazer. Eu, quando estava estudando, eu já mencionei para você agora há pouco, que em um momento eu tive que fazer isso, né? Eu mesmo desenvolvi porque eu já sabia como fazia, né? Eu já tinha uma longa experiência, então não foi nenhuma dificuldade, tá? Mas para quem está começando, a pessoa não vai conseguir fazer, tá? Então, primeira coisa não, um ponto importante aí é sobre você elaborar as questões de disciplinas e de temas de assunto que você precisa estudar, mas ainda não tem essas questões prontas. Gente, isso ocorre muito, tá? Embora hoje nós tenha concursos acontecendo em vários pontos do país, tá? Praticamente todo mês tem concurso saindo. Não vou dizer todo dia não, para não exagerar. Mas todo mês aí tem novos concursos sendo abertos. E a questão é o seguinte, que muitos desses sites e plataformas não conseguem também acompanhar, né? Eles não conseguem se atualizar porque é muita coisa acontecendo, entendeu? E nesse decorrer, às vezes você vai fazer uma prova ali de um concurso e você vai lidar com uma disciplina ali na qual você vai pesquisar e não acha questões dela. E aí ou você cria suas próprias questões, se você já sabe, ou você contrata um professor para desenvolver para você, tá bom? Isso é muito fácil hoje, tá? Então vamos seguindo aqui para a nossa lição de número 10. Nossa lição de número 10. Nem sempre é preciso gastar dinheiro, tá? Veja, pessoal, hoje existem muitos materiais gratuitos. Gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui, tá? Só para compartilhar aqui a minha tela. Esse finalzinho aqui. Espera aqui. Uai, cadê? Não apareceu. Opa, apareceu. Ah, cadê? Deixa eu só voltar aqui. Pronto, né? Apareceu aí. Então veja, pessoal, hoje existem muitos materiais gratuitos, né? Materiais de qualidade, né? E especialmente de provas anteriores, tá? Então, basicamente hoje você não precisa gastar muito dinheiro, tá? Então você consegue aí, lógico, né? Se você não tem conhecimento prévio, se você não tem um bom planejamento, tá? É simplesmente você pegar os materiais gratuitos que tem disponível na internet hoje, pode não ser viável, entendeu? Porque aí você vai ter que ter um trabalho de pesquisar esses materiais, de estruturar direito esses materiais, porque às vezes na internet, embora tenha muitos materiais gratuitos, os materiais estão soltos, estão espalhados, e às vezes muitos desses materiais estão desatualizados, então você tem que ter muito cuidado. Se você não tem aí essa expertise aí, você pode acabar cometendo alguns erros, tá? Mas hoje em dia você
Algumas situações você não precisa gastar dinheiro, tá? E outras você vai gastar bem pouco, tá bom? Então esse é um ponto importante aí, tá? Especialmente, pessoal, hoje você encontra muitas provas anteriores, né? De forma gratuitas, outras você pagando apenas alguns valores bem baixo, né? Você adquire essas provas anteriores para você e você fica com elas. Então, e basicamente aí, se você é uma pessoa aí que tá estudando, né, e ainda não passou no concurso que você almeja ainda, né? Ou seja, você está estudando aí, você está você tá aí na lida aí, continuando estudando, no momento ou outro você vai utilizar esse conteúdo, né? Entendeu? Então, sim, hoje tem muitos materiais gratuitos, mas aí tem esse cuidado todo aí, tá? Tem que saber escolher, você tem que saber juntar esse material, né? Você tem que verificar a qualidade dele, tá? Mas existem muitos materiais. Mas assim, para você que está começando, eu não te diria que essa é a melhor opção, tá? Material gratuito seria melhor para alguém que já está num estado mais avançado de conhecimento, já conhece bastante, já fez vários concursos, já consegue organizar o próprio material. Se você ainda não tem esse conhecimento ainda, essa expertise, esse não seria o ponto ideal para você, tá? O ideal mesmo é você, primeiramente, eu sempre vou bater nessa tecla aí, planejar os seus estudos, tá? Fazer um planejamento bem feito. Se não souber fazer, contrata alguém para fazer para você. E aí você começa a estudar de forma séria, tá? E, consequentemente, depois aí você pode, depois que você aprender, né? Você vai pesquisando alguns materiais gratuitos, incluindo aí nos seus materiais, tá? Mas de início aí, pessoal, essa não seria a ideia mais indicada para quem está começando, não, tá? Porque aí você está começando, você ainda não tem muito conhecimento, então pode ser que você cometa alguns equívocos pegando os materiais gratuitos soltos na internet aí, sem procedência, sem qualidade. E aí o que seria econômico, né? Ou seja, aquilo que você ia gastar menos pode te trazer uma grande dor de cabeça, você estudar por um material desatualizado. Perfeito? Vamos seguir aqui para nossa próxima aqui. Não, já está aqui mesmo, né? Nossa lição de número 11. Estratégia é mais importante que quantidade. Eu sempre bato nessa tecla aqui de estratégia, tá? Principalmente hoje, com tantos concursos que estão saindo, principalmente com o nível de dificuldade que está acontecendo para cargos de níveis superiores e cargos que pagam uma grande remuneração, tá? E principalmente também com a demanda, né? Uma grande demanda de muitos concorrentes. Então, um dos pontos principais é você ter estratégia, e aqui vai entrar um bom planejamento de estudo, tá? Para que você não possa ficar fazendo aí o que basicamente a maioria faz, né? Então, veja, a estratégia é mais importante do que quantidade. Não adianta estudar muito, veja, não adianta estudar muito sem direção. É preciso estudar com foco. Então, veja, você precisa ter direção e foco, ou seja, disciplina, tá? Você precisa ter disciplina, você precisa ser uma pessoa disciplinada.
Você tem que entender que a aprovação, ela vai depender de você, tá? Ela vai depender de você, e é você que tem que estudar, é você que tem que estar ali para aprender. Tá? Ninguém vai fazer isso por você, tá bom? E aqui na parte de direção, pessoal, aqui é basicamente o que eu sempre falo. Você tem que ter um planejamento de estudo. Planejamento, ele vai te poupar de você perder tempo, de você estar empurrando as coisas com a barriga, de você estar deixando as coisas para depois, sabe? Então, o planejamento, ele resolve isso, tá? Você vai parar de estudar aí sem direção, tá? Aproveitando aqui para falar sobre o planejamento, gente, ó, eu vou deixar também lá aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Um link para que você possa aí adquirir o nosso planejamento de estudo, tá? Hoje ele está com uma oferta muito boa, você pode parcelar em 12 vezes sem juros, tá? Tanto planejamento de estudo para nível médio, quanto planejamento para nível superior, tá? É um trabalho feito de forma profissional, entendeu? Que você não vai achar em lugar nenhum, somente aqui conosco, tá? Então, se você ainda está estudando aí de forma amadora, em direção, você precisa mudar isso. Você precisa mudar isso, tá? Isso nós estamos falando aqui do seu futuro, da sua vida, tá? Então não perca tempo, tá? Tentando aí fazer as coisas do seu jeito, tentando improvisar, tentando achar um jeitinho, uma saída, isso não funciona, tá bom? Vamos seguir aqui, gente. Você que já me acompanha aqui, você já sabe, né? Que eu sempre tô batendo nessa tecla aí, tá? Isso não é de agora, tá? Agora que você já tá chegando aqui, seja bem-vindo, tá? E eu sempre tô batendo na tecla onde você precisa fazer as coisas de forma planejada. Tá bom, gente? Vamos para a nossa... Vamos aqui para a nossa lição de número 12. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar aqui. Não. Vamos aqui para nossa... Eu não sei como é que tá aparecendo para vocês aí, se o zoom tá grande e como é que tá. Não tá aparecendo aqui para mim, mas deixa eu dar um zoom aqui, dar uma melhorada. Deixa eu ver aqui. Vamos seguir aqui, pessoal, para nossa lição de número 12. Solução de número 12. Fazer provas anteriores. Fazer provas anteriores constantemente aumenta a sua experiência. Só esse ponto de fazer provas anteriores, ele entra dentro de uma fase do seu planejamento de estudo, tá? Quando você vai fazendo um planejamento de estudo, se você não sabe, né? Mas só para deixar você ciente, dentro da sua preparação tem uma fase, deixa eu só abrir aqui um cantinho aqui, ó. Durante a sua preparação tem a fase teórica, tá? Onde você vai adquirir conhecimento teórico, né? Você vai assistir videoaulas, você vai ler o seu material em PDF, você vai ler os seus livros, sabe? Essa parte aqui, teórica, onde você vai
aprender, tá? Então, essa é uma das fases, né? Depois nós temos outra fase, que é a fase prática, tá? E nessa fase aqui, prática, gente, vai entrar o quê? Resolução de questões, tá? Resolução de simulado e resolução de provas anteriores, tá? Então, primeira coisa aqui, para que você possa resolver questões, resolver simulados, fazer provas anteriores, é importante que você primeiro faça essa parte aqui, ó. Se dedicar a essa fase teórica, né? Porque se você não tiver essa base aqui, você não consegue resolver questão, você vai errar tudo, tá? Você não consegue fazer simulado, você não consegue fazer provas anteriores, porque como é que você vai resolver as questões se você não tem aquele conhecimento prévio, né? Então você tem que focar nessa parte aqui. Agora, você já dominou essa parte aqui, já passou por isso aqui, entendeu? Já passou por essa parte aqui. Agora, fase prática, né? Resolver questões, resolver simulados, resolver provas anteriores, e aí você vai ir muito bem, tá? Então veja aqui na nossa lição de número 12. Fazer provas constantemente aumenta a sua experiência, tá? Isso aqui não tenha dúvida alguma, tá? E aí também, né, mais uma vez aqui, pontuando aqui, não é saindo aí resolvendo provas tortas e à direita não, tá? Essa resolução de prova, se você não tem um planejamento, você pode fazer para ter uma ideia aí, né? Ter uma experiência para ver como é que é, para ver como a prova está estruturada, não tem problema nenhum, tá? Mas essa fase da resolução de prova, ela tem que estar dentro do seu planejamento de estudo, tá? Você tem um planejamento de estudo aqui, tá? Então a resolução de prova, ela está dentro desse planejamento, tá bom? Então aqui veja, quanto mais provas você faz, mais preparado você fica emocional e tecnicamente. Então veja, quanto mais prova você faz, tanto prova de concurso mesmo, ou seja, quando você vai lá no dia do concurso fazer a prova, ou quando você faz provas anteriores, você fica mais preparado, né? Ou seja, emocional. Por exemplo, quando você faz a prova mesmo ali na sala, gente, aí existe uma tensão danada ali, entendeu? Um ambiente fechado, tá todo mundo preocupado ali, todo mundo nervoso, tem alguns que estudaram, outros não estudaram nada, então tem aquela tensão, mas conforme você vai resolvendo, você vai fazendo provas, surgiu um concurso na sua cidade, você vai lá e faz, surgiu um concurso na cidade vizinha, você vai lá e faz, surgiu um processo seletivo na sua cidade, você vai lá e faz. Quando você faz isso, você está se preparando, você está lidando com o ambiente, você está conhecendo o ambiente, então você vai ficar muito preparado ali, tá? E emocional, né? Emocional, ou seja, você domina o ambiente, você começa a entender como é que o ambiente funciona, né? E aí você acaba dominando o ambiente, né? E aqui também a parte técnica. Gente, isso aqui é fenomenal, tá? Quando você faz várias provas, né, de vários concursos, você vai aumentar muito a sua capacidade de resolver, a sua capacidade de lidar com o tempo, lidar com a pressão, lidar ali com o relógio, né? Então veja, quando você faz isso, que você só tem a ganhar, tá bom? Eu estou dizendo isso aqui
embora para algumas pessoas pareça um pouco óbvio isso aqui, mas tem gente que vai lá e faz a inscrição em um concurso e ela não resolve questões, ela não faz provas anteriores e chega lá no dia da prova, essa pessoa tá comendo os dedos da mão de tão nervoso e nervosa e não sabe nem para onde vai. Tem gente que não sabe nem quantas disciplinas tem ali na prova dela. Entendeu? Tem gente que não faz nem ideia de quantas questões tem na prova, já começa a resolver ali já meio atabalhoado. Então, gente, você tem que levar isso aqui muito a sério, tá? Eu já mencionei outras vezes que hoje a preparação ela é profissional, tá? Você tem que fazer de maneira profissional. Vamos seguindo aqui, gente, para a nossa lição de número 13. Já estamos finalizando, tá? Falta só a 13, a 14 e a 15, mas eu tenho certeza que você, né, vai acompanhar até o final, porque isso aqui é de suma importância para você. 13, pessoal. Ó. Disciplina supera motivação. Para concurso público, gente, isso aqui é indiscutível, né? Ninguém vai estudar para concurso apenas esperando estar motivado, viu? Isso aqui não existe. Porque você tem que estudar, porque você é uma pessoa disciplinada. Você sabe o que você quer. E com motivação você não vai conseguir. Mas aquilo que você quer, ganhar mais dinheiro, para morar numa casa melhor, para viajar, para comprar as roupas que você gosta, para andar no carro que você quer, aí isso te motiva. E por isso você se torna um disciplinado ou uma disciplinada. Entendeu? Você não quer mais continuar ganhando pouco. Você não quer mais continuar aturando chefes, né? Abusivos. Você quer trabalhar num lugar mais tranquilo, que te valoriza, que não tem aquela pressão danada da iniciativa privada. Ou seja, você não quer apenas ganhar mais dinheiro, você quer qualidade de vida, né? Você quer um motivo razoável para você acordar de manhã e ir trabalhar, que são os seus sonhos, seus planos, né? Seus objetivos e suas metas. Então, a disciplina vai superar a motivação, tá? O hábito de estudar e praticar diariamente é o que gera resultado. Veja, gente, ó, o praticar diariamente aqui, você pode considerar duas situações. Assistir às aulas, tá? Que é a parte teórica, tá? Assistir às aulas, que é a parte teórica. E aí você vai ter que fazer isso todo dia. Não dá para estudar um dia e no outro não estudar. A não ser que seja uma situação muito específica, né? Mas aí você tem que depois recuperar isso. E praticar diariamente aqui também vem a parte de exercício, parte prática, exercício, resolução de questões, tá? Isso aqui é a parte prática, que é mão na massa, entendeu? Que é estudo ativo, não é mais aquele estudo passivo. Quando você está assistindo aulas, embora você você esteja ali se concentrando e prestando atenção, ali é um estudo mais passivo, entendeu? Agora, na parte de resolução de questões, resolução de prova, é um estudo ativo, você está ali atento, você está prestando atenção, mas não só prestando atenção, como também você está, você tem que, você também tem que, você tem que estar ali atento, né? Porque para acertar as questões você tem que ler
as questões com atenção, você tem que entender o que está sendo perguntado, né? Então, veja. O hábito de estudar e praticar diariamente é o que gera resultado. Tá? Isso aqui é o que gera resultado. Ou seja, qual o resultado? Você precisa acertar as questões, né? Você saiu da parte teórica, agora é a parte prática. Você precisa acertar as questões, você precisa evoluir, né? Você precisa todo dia, toda semana ou todo mês. Isso vai depender de quando vai acontecer a prova do seu concurso. Você tem que ir medindo esse resultado que você está alcançando, né? Você tem que ir medindo, você tem que ir mensurando isso aí. Ah, você acertou 10 questões da disciplina, você fez um simulado com 20, acertou 10, tudo bem, na próxima semana você tem que acertar mais, você vai fazer um outro simulado com 20, tem que acertar lá 12, ou 15, ou por aí vai. Você não pode permanecer nesse mesmo número anterior e nem retroceder, ou seja, não pode acertar menos. Se você começar a acertar a mesma quantidade ou uma quantidade menor, isso significa que você não está evoluindo, tá? Você não está tendo resultado, tá bom? Vamos aqui agora para a nossa lição de número 14. Essa lição aqui, e depois a de número 15 a gente já vai finalizar. A atualização de conteúdo é indispensável. Então, só rolar um pouquinho para baixo. Veja aqui, ó. A número 14. Leis e conteúdo podem mudar. Então, é necessário se manter atualizado. Gente, isso aqui, para você que está estudando para concurso, você está começando, você tem que saber disso, tá? Sempre estudar leis atualizadas, tá? Sempre estudar com base em cursos com material atualizado. E isso é um trabalhinho, tá? Mas hoje tem muitos cursos aí, muitos cursos bons, né? Porque, gente, leis estão alteradas o tempo todo. Um concurso que foi realizado há 4 anos, gente, quando ele for sair de novo, vai mudar, o conteúdo vai ser alterado e você precisa estar atento, tá? Então é necessário você se manter atualizado. Veja, isso aqui é um trabalhinho que você tem que fazer, tá? Gente, se preparar para concurso não é nada simples, tá? Não é nada. Você tem que levar a sério isso, tá? Levar muito a sério, porque senão você gasta dinheiro, você perde tempo e você não conquista aquilo que você quer, que é a sua aprovação, tá? Agora veja, na parte de leis, isso aqui é importante você saber, tá? A parte de leis, gente, você vai baixar as leis, você precisa estudar uma lei, tem uma lei lá no seu conteúdo programático, lá no seu edital, ou você quer estudar uma lei para você saber, você quer aprender, então primeiramente, ó, leis federais, você vai baixar no site do Planalto, direto no site do Planalto, você digitou Planalto, você vai aparecer no Google, tá? Então você vai lá no Planalto, site do Planalto. As leis federais estão todas lá atualizadíssimas. Bom, leis estaduais, você vai procurar o site lá, né? O site do governo estadual, onde o governo estadual divulga as leis, tá? Hoje, gente, tem vários sites aí que unificam essas leis, né? Unificam essas leis, tanto leis municipais e federais quanto estaduais, tá? Então, hoje está bem tranquilo também. Mas com relação a leis federais, você vai no site do Planalto, que é onde
incluídas. Fica muito melhor para você encontrar essas leis lá, tá? Leis municipais, basicamente você consegue encontrar nos sites, né? Hoje tem um site chamado leismunicipais.org.br. Se você digitar aí no Google Leis Municipais, vai abrir um site e aí você consegue por ali colocar o município, colocar ali o estado. Tá? Então esse site hoje eles trabalham unificando essas leis, tá? Só que também nem todo município também que adere o site Leis Municipais, tá? Que aderiu, né? Então, o mais correto aí é você, né? Se você está estudando para um concurso estadual, você tem que verificar ali qual que é o site onde o governo do estado publica suas leis, para você poder baixar as leis diretamente do site oficial. Se é no município também, você tem que verificar. Agora, quando é estadual, ou seja, federal, você vai no site do Planalto, tá bom? Muito fácil, beleza, pessoal? Nossa última lição aqui dessa aula de hoje, número 15. A aprovação é consequência de longo prazo. Ou seja, você que está se preparando para um concurso, pessoal, você tem que entender que essa preparação sua é uma preparação de médio a longo prazo e a sua aprovação é a consequência dessa preparação, tá? Se você está sem dinheiro hoje, se você está desempregado, a solução não é fazer um concurso. Se você está sem emprego hoje, se você é um mantenedor da casa, o provedor, a provedora, não tem ninguém que te banque, não tem ninguém que custeie as suas despesas, a solução imediata não é fazer concurso, é arrumar um emprego. E aí, depois que arrumou o emprego, você vai estudando para o concurso de forma paralela, tudo junto. Porque o emprego é mais fácil de você arrumar hoje, mais rápido. O concurso demora. Um concurso ali, média, depois da publicação do edital, até a homologação do concurso e a convocação dos primeiros colocados, isso demora em torno de 1 ano e meio. 1 ano e meio após a publicação do edital, tá? Dependendo até 2 anos. Então, preste muita atenção com isso, coloque o pé no chão e atente para a realidade, tá? Então, a aprovação é consequência de longo prazo, não é algo imediato. É o resultado de um processo contínuo, exatamente o que eu falei, tá? Eu já vi algumas pessoas falando assim, mas quando é que vai sair o edital do concurso? Não, vou começar a estudar quando sair o edital. Não, você já está começando errado. Você está começando errado, você tem que se planejar e saber que isso é um planejamento de longo prazo, tá? De longo prazo. Então, você já tem que saber quando é que vai sair o edital, se tem previsão, se tem banca contratada, como é que está o andamento, se tem vagas em aberto, para você já ir se organizando e saber que você já tem que começar a dar os primeiros passos, tá bom, gente? Pessoal, vou voltar aqui para mim aqui, deixa eu só voltar aqui. Opa, voltando aqui. Bom, gente, eu quero agradecer aqui por você ter assistido até esse momento, tá? Você que conseguiu ficar até o final aqui. Eu quero dizer que eu preparei aqui essas lições com bastante cuidado, né? Eu preparei para você que está aí estudando, tá? Você que não teve aí esse apoio, você que não teve alguém aí para te auxiliar. Eu fiz isso porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de transmitir aquilo que eu sei, que eu aprendi, tá? No início da minha preparação, um bom tempo atrás.
eu não tive esse apoio, não tive alguém me orientando, tá? Então, assim, eu tive todo o cuidado de preparar esse material aqui para você, tá? Depois também você pode baixar esse mesmo material aqui, tá, no site, tá? E, mais uma vez, eu agradeço por você ter ficado até aqui. Eu quero desejar muito sucesso para você, que você continue estudando, que você continue acreditando nos seus sonhos, acreditando nos seus objetivos, que você vai ter dias que vai ter altos e baixos, mas você tem sempre aqui, naquele dia que você tiver para baixo, você tem que ir lá na sua gaveta dos seus sonhos e lembrar por que você está fazendo aquilo. Bom, porque vai ter dias que você não vai querer nem saber de estudar. Não vai querer nem saber de abrir um livro, de abrir uma apostila, de assistir, de estudar um material. Faz parte, tá bom? Isso já aconteceu comigo, isso acontece com basicamente todo mundo. E o que acontece? Você resolve o que tiver resolver nesse dia, fica aí 1, 2 ou 3 dias, se for possível uma semana, mas depois volta de novo, continua, até você conquistar aquilo que você quer, passar naquele concurso que você quer passar, entendeu? E aí depois que você passou, tira o pé do acelerador um pouco, vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro, vai viver a sua vida, e aí futuramente surgir uma outra oportunidade, se você quiser migrar de carreira, se você quiser atuar em uma outra área, aí você tem que se preparar de novo, tem que se organizar de novo, para você dar um salto mais alto, tá bom? Mais uma vez aqui, eu agradeço por você ter ficado até aqui comigo. E só lembrando, eu já tinha mencionado antes, mas se você está se preparando para concurso ou processo seletivo da Prefeitura de Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso, eu vou deixar aqui abaixo um link, tá? Esse link que você vai clicar nele, você vai ser levado para um site, e lá no site você vai conseguir adquirir e acessar todas as provas de processo seletivo que foram realizadas pela Prefeitura de Primavera do Leste, tá? Mesmo as provas sendo de seletivo, você pode adquirir elas e estudar para concurso, tá? Para concurso, por quê? As disciplinas, né? E as disciplinas que são cobradas em prova de processo seletivo são as mesmas de concurso, tá? Então, veja, para a prova de processo seletivo, se você vai se preparar para a prova de processo seletivo, esse material ele é essencial para você, tá? Se você vai se preparar para concurso, você pode adquirir esse material e estudar ele como uma forma complementar, tá? Porque as provas de concurso você encontra na internet, você baixa elas de forma gratuita. No site, por exemplo, no site da Selecom, você vai baixar todas as provas do concurso de 2023, tá? Que ocorreu pela Prefeitura de Primavera do Leste 2023, tá? Então você pode baixar gratuitamente, tá lá no site, tá? Agora, as provas de processo seletivo, você vai encontrar aqui no nosso site. É só você ir lá, clicar aqui abaixo. E se de repente você for lá no site e ainda não encontrar, porque pode ser que não esteja todos lá no site ainda disponível, se você não encontrar aquelas que você quer, você manda um e-mail, né? Vai estar lá o e-mail no site, tá? Vai estar o número do WhatsApp também. Pode enviar mensagem no WhatsApp, falar qual é os cadernos de provas dos processos seletivos e os cargos da Prefeitura de Primavera do Leste que você quer. E aí, o pessoal que trabalha comigo vai atender você e vai disponibilizar para você. Bom, gente, mais uma vez, meu muito obrigado por você ter chegado até aqui. E não se esqueça aí de se inscrever no canal. Bom, um grande abraço e eu te vejo em um próximo vídeo. Até mais.